A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor, neste momento, possa abençoar a cada um de vocês que estão na escuta ou assistindo este vídeo, o qual irei trazer um estudo sobre o obreiro viver da obra, ou ser assalariado. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, que existe base tanto para o obreiro viver da obra, ou seja, o líder, o pastor, alguém que está na frente da igreja. Existe base na Bíblia, tanto para ele viver da obra, como existe base na Bíblia também para não viver da obra, ou seja, ele conciliar seu trabalho secular com o espiritual. Nós sabemos de antemão, primeiramente, que tal pessoa tem que ter o dom ministerial. Esse dom é dado por Jesus. Está escrito, em Efésios capítulo 4, que quando ele levou cativo o cativeiro e subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens. Ele concedeu uns para apóstolos, pastores, mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Nós vamos começar, irmãos, lendo Mateus capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus ele chama seus discípulos, nós sabemos que Jesus ele chama, ele capacita e envia. Quando ele chama seus discípulos, a maioria tinha seus ofícios. Até onde eu sei, todos tinham um determinado ofício. A maioria era pescadores, Nós vamos ver o caso de Levi, que era cobrador de impostos, mas a maioria era pescadores. E eles, irmãos, abandonaram seus ofícios, eles abandonaram suas cidades e foram enviados para fazer missões. Lembrando, irmãos, que eles iriam ser pioneiros, desbravadores, por que não dizer arrancadores de toco. Eles iriam, vamos dizer assim, adentrar em novos territórios, em lugares diferentes, pregando, levando a mensagem do Evangelho, pregando o reino de Deus. Eles não iriam ser enviados para onde já existiam igrejas. Eles iriam para um lugar totalmente desconhecido, com religiões diferentes, com crenças diferentes, e o que esperava por eles não era tão somente convenções, mas também perseguições, tribulações e muitas lutas. Os apóstolos passaram ao ponto de quase todos serem martirizados. Segundo a história, quase todos foram martirizados. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Primeiramente, eles iriam fazer a obra de Deus sem querer nada em troca, sem querer nada em troca. Diferente do que a gente vê hoje, muitas pessoas, quando é convidada a pregar em determinada igreja, eles estipulam um valor, eu só vou por 3.000, eu só vou por 2.000. Da mesma forma, muitos cantores, quando eles vão cantar em um determinado lugar, eles estipulam também valores. Mas nós vamos ver que os apóstolos, eles eram sustentados pela obra como um reconhecimento. Eles não faziam algo para ganhar, Eles faziam ali a obra voluntariamente e como um reconhecimento eles eram sustentados.
Nós vamos observar, irmãos, no versículo 9 ao 11, diz assim: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em algumas traduções diz: digno é o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digna, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Nós vamos ver aqui, irmãos, a provisão de Deus. Ou seja, eles não tinham dinheiro, não podia levar dinheiro, né? Ouro nem prata, mas Deus iria preparar para eles o mantimento, usando pessoas. Ou seja, Deus iria prover para eles a manutenção através da hospitalidade dos outros. Deus ia mover corações para que eles ficassem hospedados em determinadas casas. E aonde eles ficassem, iria ter ali o alimento, né? Iria ter ali o café da manhã, o almoço, a janta. Então, era realmente, podemos dizer assim, viver pela fé. Viver pela fé. Eles não iam para uma cidade esperando já receber um determinado salário. Não. Eles iam realmente pela fé, crendo que Deus iria preparar alguém para sustentá-los. Vamos ler, irmãos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, mostrando que existe base bíblica em que o obreiro pode, né, viver da obra, o pastor, o ancião, o bispo, o presbítero, é tudo uma coisa só, ele pode viver da obra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então existe base bíblica que o obreiro ele pode viver da obra. Aqui foi o apóstolo Paulo exortando que os presbíteros eles eram dignos de receber honra, e em algumas traduções fala honorários. A palavra honorário no original está relacionado a uma manutenção como reconhecimento, ou seja, aquele presbítero ele vai receber uma manutenção como reconhecimento. Não é um salário para enriquecer, não é um salário que o torne rico, não é um salário onde ele possa ostentar ou luxar, mas sim um salário onde ele possa se manter, né? Se manter. E eu me lembro, na verdade eu não me lembro bem o texto, o versículo que Paulo falou assim, que estando com que se vestir e com que se alimentar, estejais contente, né? Estejais contente. Então Paulo ele condena a avareza, né? Condena a avareza. Porém, irmãos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, vamos pegar aqui o apóstolo Paulo como exemplo, e nós vamos ver que ele procurava se abster desse direito. Ele tinha o direito de viver da obra, porque ele era um apóstolo. Ele tinha o direito de ter um determinado salário, pois ele era um apóstolo e digno é o obreiro, né?
do seu salário, mas ele procurou se abster, ele procurou evitar para não criar obstáculo ao evangelho, né? Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler o versículo 13 ao 18. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E é por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça, olha, de graça, sem cobrar nada, o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. O versículo que eu queria ler também, irmãos, vou ver aqui se é no versículo 6. Versículo 12. Versículo 12 é o que me chama mais atenção. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. É o versículo 12 que me chama mais atenção, que Paulo mostra que ele tinha o direito de reivindicar um salário para ele, de que os irmãos lhe sustentassem, mas ele se absteve desse direito para não criar um obstáculo para o evangelho. Porque, irmãos, na verdade, se no tempo do apóstolo Paulo existia pessoas que poderiam chamar ele de mercenário, poderia existir pessoas que poderia pensar que ele estava ali na igreja visando só o material, só o dinheiro. Se no tempo do apóstolo Paulo existia pessoas assim, por isso que ele procurou se abster, desse direito, eu pergunto, imagine nos dias de hoje, irmãos? Imagine nos dias de hoje, onde o mundo aí é capitalista. Quantas pessoas não estão se escandalizando, com a riqueza de pregadores, com a riqueza de cantores, com a riqueza de líderes, As pessoas olham para a vida, por exemplo, de um líder e vê ali aquele carro de luxo, às vezes aquele líder ostentando, trazendo assim um escândalo e impedindo, às vezes, da pessoa ser um crente, ser um evangélico, pelo fato de olhar para essas coisas, que de uma certa forma criam um obstáculo para que vidas aceitem a Jesus ou congreguem ali naquela igreja, Nós vamos ver, irmãos, em Atos, capítulo 20, versículo 33, que o apóstolo Paulo, ele realmente procurava trabalhar secularmente, materialmente, para não criar obstáculo ao evangelho e para que não trazer um escândalo ou
tampar as brechas, né, para que alguém não viesse lhe acusar e dizer, não, ali é um mercenário, ali só quer meu dinheiro, né? Nós vamos ver que ele procurava conciliar o trabalho secular com o espiritual. Atos capítulo 20, versículo 33 ao 35, diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. O apóstolo Paulo mostrando que ele não cobiçou nem prata, nem ouro dos irmãos, nem veste, mas que ele trabalhou, né? Ele trabalhou, ele mesmo disse aqui, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, as mãos de ninguém serviram ele, foram suas próprias mãos. Ou seja, ele colocou a mão na massa, ele trabalhou, ele trabalhava secularmente, ele fazia tendas, o seu ofício era fazedor de tendas. O trabalho dele era um trabalho móvel, para onde ele iria fazer missões, em cada cidade a qual ele chegava, ele podia levar consigo o seu trabalho, era um trabalho móvel, né? Nós vamos ler aqui também 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, diz assim: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, de graça. Ninguém foi preciso dar dinheiro para ele anunciar o evangelho de Deus. Ele pregou de graça. Hoje nós vemos aí pregadores, né, cantores, que só vai em determinada igreja se tal fortuna você pagar a ele, né? Imagina aí, irmãos, um pregador que prega, por exemplo, 4 vezes por mês, um exemplo. E em cada pregação ali ele cobra 3.000. 4 pregação no mês, irmão, vai dar o quê? 12.000. 12.000. Um salário desse é para enriquecer, irmão. É para enriquecer. Pessoas que não estão imitando o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E Paulo, ele diz também assim como Deus operou eficazmente em Pedro no ministério da circuncisão, Deus operou em mim no ministério da incircuncisão. Depois eu vou trazer um estudo, irmão, a semelhança de Paulo com Pedro. Ambos ressuscitaram mortos, ambos fizeram um paralítico andar. Depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Ou seja, o Deus que operou em Pedro no ministério da circuncisão, operou em Paulo no ministério da incircuncisão. Ele é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, considerado o apóstolo dos gentios. Vamos ler também 1 Tessalonicenses 2:9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Olha, ele trabalhou noite e dia para não ser pesado a nenhum dos irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. 8 e 9. Diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.
não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Paulo ele tinha autoridade para exigir dos irmãos o pão, o alimento, mas ele não quis fazer assim. Para dar o exemplo, que tem que trabalhar, né? Segundo Pedro, irmão, 2:3, aqui já vai falar sobre o comércio. Naquele tempo, Pedro, pela revelação do Espírito Santo, ele já sabia que iria surgir pessoas para fazer da igreja um comércio. Muitos líderes, irmãos, estão sendo vistos aí como empresários, igreja como empresa e os crentes como a mercadoria. Como uma mercadoria, né? E Pedro, ele há 2000 anos atrás, ele já alertava sobre isso. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim: E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Em algumas traduções diz assim, Pedro estava falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres, e Pedro ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, em algumas traduções diz assim, e por avareza farão de vós comércio. Lembrando, irmãos, que existem pastores sérios, existem líderes que são homens de Deus, que faz a obra voluntariamente, com amor, com dedicação, tem amor às ovelhas. Não estou ensinando neste vídeo que o obreiro ele não pode viver da obra, é bíblico, pode viver, mas existe também essa outra vertente, que se quiser conciliar também o trabalho secular com o espiritual, é importante. Esse assunto é um pouco polêmico, depois nós vamos ver mais adiante, talvez eu divida este assunto em dois, porque tem muita coisa aqui ainda pela frente. Existe alguns pontos que nós vamos tratar aqui, o porquê de ser polêmico este assunto de viver da obra. Os irmãos vejam que existe base na Bíblia para as duas ocasiões, né? Por isso que existe igrejas onde o obreiro trabalha secularmente. Não vou falar o nome por questão de ética, eu conheço 2, 3 igrejas que o obreiro trabalha secularmente. Inclusive, nesta igreja, o obreiro lá é chamado de ancião. E também existe outra igreja que o obreiro tem o título de pastor, né? Existe também base bíblica para viver da obra. Mas o problema, irmão, a questão é o seguinte: é necessário ter muito cuidado, estabelecer um teto salarial para que não seja um salário excedente, onde a pessoa venha enriquecer com aquele salário, com dízimo e oferta dos irmãos. É necessário ter cuidado. Depois eu vou trazer aqui uma pesquisa que eu fiz, as pessoas que já podem ser consideradas ricas no nosso país. Eu vou trazer aqui o salário, né? As pessoas que ganham mais de 12 mil reais, que fica entre a casa aí dos 9 a 12 mil reais, já é considerado rico, baseado, é claro, na renda per capita de toda a população, Porque, irmãos, praticamente 70% da população brasileira ganha em torno de R$ 1.200 abaixo. Então, pessoas que ganham acima de R$ 8 mil já está na classe A, na classe dos ricos. Mas vamos, irmãos, não é bom a gente adiantar aqui o estudo. Eu vou também trazer aqui no livro de Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 3, que mostra que o apóstolo Paulo ele
trabalhava fazendo tendas, né? O ofício dele era de fazer tendas. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3. Diz assim: Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então o ofício de Paulo era fazer tendas. É claro que depois teve um momento também que ele teve que largar o ofício e ficar só na palavra, só na obra, e alguns irmãos lhe sustentavam. Como eu falei no vídeo anterior, que eu falei sobre dízimos e também oferta, Paulo ele recebia oferta, né, de algumas igrejas. Teve um momento que ele teve que ficar só na obra. Irmãos, eu quero dividir este vídeo em dois, certo? Em dois. Essa vai ser a primeira parte do estudo sobre viver da obra ou o obreiro ser assalariado. Depois vou trazer o segundo vídeo falando sobre mais algumas coisas e trazendo aí a conclusão, certo? Amém.